Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José. Mais uma dica de exercício. Hoje falando um pouquinho sobre o cardio. Tanto que vocês já viram que eu tô aqui já caminhando na esteira. E antes de a gente começar sobre o assunto, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui na página @GilJuniorPersonal. Também se inscrever nas outras plataformas que a gente tem, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, né? E agora temos aqui o YouTube, né? E antes de eu fazer uma explicação técnica, vamos dizer assim, referente ao cardio, eu vou trazer algumas questões teóricas para vocês, como já de costume, e depois finalizamos com a parte prática, tá? Bom, alguns vão perguntar, talvez muitos não conheçam, o que seria o cardio, né? O cardio ele é caracterizado por exercícios onde tem uma intensidade grande, né? Muitas vezes sendo num tempo maior ou curto período de tempo. Curto período de tempo podemos dar um exemplo, treino funcional, né? Que você faz circuitos, vamos supor 30 segundos, 40 segundos ou 1 minuto, fazendo o máximo que você puder, né? Também temos a opção na esteira, bike, elíptico, nas máquinas, né? Que a gente faz muitas vezes 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, meia hora, fazendo uma caminhada, fazendo uma corrida, né? Aí você tem várias formas de fazer, né? Como também você pode fazer na rua. E o cardio sempre é caracterizado por um recrutamento da questão cardiovascular com a questão respiratória, tá? Então, tanto a nossa parte de respiração como a nossa parte cardiológica do coração é recrutada em atividades dessa categoria, tá? E aí, muitos perguntam, principalmente as meninas, perguntam para mim assim: professor, eu posso só fazer o cardio, não preciso fazer musculação para emagrecer? Não, você tem que fazer os dois, tá? Por quê? A gente tem, quando a gente vai fazer uma atividade física, tá? A gente tem dentro do nosso corpo, metabolismo, tem vários sistemas funcionando, tá? E aí o que acontece? A gente tem o que a gente chama que é o ATP, que é uma energia que ajuda quando a gente está fazendo alguma atividade, seja na musculação, bicicleta, o que for, tá? Aí, quando a gente vai se alimentar alguma coisa, sempre a gente se alimenta para recuperar nossa energia, fome e tudo, né? E vamos dar um exemplo da questão da musculação, né? Aí a gente tem que recuperar a energia gastada, tá? E aí também pondo um exemplo aqui na questão do cardio, tá? E a gente sabe que se você não fizer uma atividade física, você tem um acúmulo de gordura, né? Porque o que é útil para o nosso corpo vai ser usado, o que não for útil vai ser descartado. Porém, fica um acúmulo daquela energia, que aí vira gordura. Se a gente não fizer algo para queimar essa gordura, usando um termo bem simples, tá? Que não seria o correto, mas para ficar mais fácil compreensão, se a gente não fizer algo para queimar essa gordura, ela vai gerar o que a gente conhece como comorbidades. Pressão alta, diabetes, né? Entre outras questões. Então, se você fizer o cardio, ele vai ajudar nessas questões, né? Que eu acabei de dizer. Não vai ter um acúmulo de gordura, ele vai fazer o seu organismo se manter saudável, né? Obviamente, você tem uma rotina saudável também. Porém, você precisa trabalhar a musculação, por quê? Ele vai trabalhar o corpo como um todo, vai evitar lesão, vai evitar dores, né? Além de tem estudos que falam que a massa muscular está relacionada a alguns tipos de doença, principalmente chegando à questão da velhice. Se não me engano, Alzheimer, essas coisas assim. Então, ganho de massa tem relação, então você precisa fazer. Porém, não é só isso. Algumas meninas também chegam para mim e perguntam: professor, eu quero perder a pochete, né? Eu falo que não é só abdominal. É você fazer um cardio, é você fazer a musculação, por exemplo, quando você vai fazer costas, que você quer ter uma costa desenhada. Você precisa também treinar costas.
para poder deixar a barriguinha bonitinha. Então é o corpo inteiro, né? Então não é uma coisa só, é o todo, né? E também não é só musculação e o cardio, é a alimentação também, né? Então, não é você, se você quer perder gordura, se você quer ter um corpo legal, ter uma vida saudável, você tem que conciliar musculação com cardio, tá? E aí eu vou trazer aqui algumas curiosidades referente a isso, que o coração bombeia uma pressão suficiente para atingir uma distância de 10 metros, né? Ele também bate cerca de 100 milhões de vezes por dia, bombeando 7.570 litros de sangue. As células cardíacas são ricas em mitocôndrias, né, que são as fábricas de energia das células, fornecendo o ATP que eu já tinha comentado com vocês agora, necessário para um bom funcionamento do nosso organismo. E aí, existe uma síndrome chamada síndrome do coração partido, que ela imita os sintomas do ataque cardíaco. Então, o que acontece? Em situações traumáticas, né, então onde o músculo cardíaco dá uma enfraquecida num período breve, né, temporário, né? E aí, outras curiosidades. Se viu estudos iniciais sobre o coração no Antigo Egito, né? E a evolução da medicina científica a partir do século 17, com William Harvey, ao descrever a circulação sanguínea. No Antigo Egito, eles acreditavam que o coração era o centro da inteligência e das emoções. Já no século XVII, William Harvey descreveu a circulação sanguínea de forma precisa, lançando as bases para a cardiologia moderna. Já René Lamennais, não sei se a pronúncia está certa, inventou o estetoscópio, permitindo diagnósticos mais detalhados de doenças cardíacas. Já no século XX, William Einthoven desenvolveu o eletrocardiograma ECG, uma ferramenta essencial para monitorar a atividade elétrica do coração. Já que no Brasil, as primeiras cirurgias cardíacas chegou no ano de 1900 chegou mediante intercâmbios acadêmicos com os Estados Unidos, o que influenciou o desenvolvimento do eletrocardiograma. Em 1943, se fundou a SPBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde foi um marco para consolidar a especificidade da área. E Euclides Jesus Liberni realizou o primeiro transplante cardíaco no Brasil em maio de 1968, depois do primeiro no mundo. E aí, agora eu vou trazer um pouquinho sobre a questão de como você iniciar o cardio, tá? Eu vou passar alguns tópicos, óbvio que tem certas coisas que é ideal você fazer uma coisa mais específica, é uma coisa mais prolongada, né? Tem certas técnicas que decorrem mais tempo, mas eu vou fazer uma coisa mais básica aqui para vocês que nunca fizeram. Então, primeira coisa, eu vejo muita gente, né, principalmente pessoas de repente de mais idade, alguma coisa assim, que tem dificuldade de manter a coluna ereta e o caminhar. Então, o que elas costumam fazer? Fazer isso aqui, ó. Joga o corpo muito para frente e começa a andar lá atrás, tá? Então, se você tem dificuldade de ficar com os braços soltos, segura. Agora, tem uma base aqui que dá para segurar. Então, vai caminhando e deixando a coluna reta. E aí, em toda a esteira, ela tem uma base da frente. Então, você vai sempre tentar pisar nessa base. Óbvio, você não vai pisar na base, mas é como se você fosse aproximar dela. Por quê? Você vai trazer o seu corpo mais para frente, tá? E aí, mantendo sempre a coluna reta, tá? Esse é um primeiro ponto, tá? Segundo, o que seria ideal para você fazer? Não vamos pensar agora em correr, vamos pensar em caminhar, tá? Ideal seria você fazer uma caminhada rápida e fraca. Então eu estou numa caminhada fraca. Então eu vou aumentar a velocidade e vou fazer uma caminhada mais rápida, tá? Isso vai fazer que o meu corpo saia da zona de conforto, né? Vai ativar alguns sistemas no meu corpo,
Consequentemente, você vai ver que vai chegar um ponto no momento que a minha respiração vai ficando mais ofegante ou não, e no descanso fica mais tranquilo. Se você fizer uma caminhada rápida e leve, eu recomendo, se você já é mais treinado, você pode jogar de repente 1 minuto de caminhada, 1 minuto, uma caminhada forte e mais fraca. Agora, se você nunca fez, de repente você faz uns 30, 40 segundos de uma caminhada forte e depois de uma caminhada mais fraca. Porém, sempre lembrando que é sempre bom ver um médico, né? E antes também ver um professor de educação física. Aqui os vídeos que eu faço é sempre instruindo para você que já está acostumado a treinar, não. Treinar. Porém, se você nunca treinou, né? É sempre bom ter algumas técnicas, ver tudo certinho, né? Se você vai fazer na academia, então pega esse vídeo, veja de novo, não veja só uma vez, reveja novamente, pegue as dicas para você aplicar, tá? Mas, pensando numa pessoa que está acima do peso, né, o ideal é sempre ir no médico primeiro, ver, provavelmente ele vai falar para você fazer uma atividade física, tá tudo em ordem, você está vendo as questões médicas, de remédios, tudo, beleza, vai na academia, aí isso que eu estou passando para vocês, vocês apliquem no treino de vocês, tá? Sempre tomar cuidado, porque muita gente de repente quer fazer por conta, aí vai correr, se machuca, lesiona. E a ideia não é essa. Aqui é sempre a ideia ajudar vocês a melhorar o treino de vocês, contribuir uma vida saudável para vocês. Então, sempre veja primeiro o médico, e dependendo do que ele falar, se você está hábil para fazer atividade física, buscar um profissional ou uma academia, né? E aí seguir a começar a mudar os seus hábitos e sempre, como se fala, e ver os vídeos aqui, né? Bom, então vamos lá de novo, que eu já acabei saindo fora do que eu estava falando. Então fiz a caminhada mais rápida. Aí eu vou pegar, diminuir a velocidade, tá? Vou diminuir só um pouquinho também. E volta a uma velocidade mais tranquila, tá? O que seria ideal, tá? Alguns perguntam assim, professor, eu faço a esteira no bike, que seja o cardio, né? Antes ou depois? Vai depender muito de como você responde, porque tem muita gente que vai fazer, um exemplo, tá? O cardio inicial e depois não tem gás, não tem energia para fazer musculação. E tem outras pessoas que é vice-versa. Então, eu sempre procuro fazer um teste com a pessoa. Então a gente vê, ela faz um cardio X tempo, vai treinar. Aí ela vai me responder, professor, deu certo? Não deu certo. Então a gente já sabe que vai ter que fazer de uma outra forma. Até encontrar a melhor forma que faz. Tem gente que faz o cardio, já está com uma energia para treinar. Então cada um responde de uma maneira, que é a individualidade biológica que a gente fala, né? Tudo isso que eu estou falando, vocês vão ver, se vocês conseguirem, pensando numa situação que vocês estão, de repente, num grau de obesidade tudo, se vocês começarem a aplicar essa caminhada com a própria musculação, vocês vão ver que vai ter um efeito muito benéfico para vocês, tá? Óbvio, exige uma regularidade, exige sim, mas vocês podem ter certeza, se vocês fizerem o que eu estou falando de, no caso a esteira, tá? Vamos pensar na esteira, mas pode ser bicicleta, uma coisa, fazer intercalar um X momento, caminhando mais rápido, caminhando mais fraco, e você fazendo a musculação, né, voltada também para o emagrecimento, vocês podem ter certeza que vocês vão conseguir atingir o objetivo, vocês vão sair da zona, vamos dizer assim, de perigo de uma obesidade para entrar numa qualidade de vida, né? E vocês vão acabar também influenciando outras pessoas do convívio de vocês. Bom, então, fazendo essa ideia de fazer essa caminhada mais forte, mais devagar, mais forte, mais devagar, aí o tempo vai muito de como o corpo de vocês vai responder. Por isso que eu falei do professor. Se vocês estão numa academia, inicialmente, o que eu falaria para vocês?
fazer pelo menos meia hora pensando numa caminhada, tá? E aí, a partir do momento, também conciliado com a musculação, e aí a partir do momento que você vê que você consegue fazer um pouquinho mais, você vai aumentando, tá? Muita gente pode ser que não consiga nem fazer meia hora, vai conseguir fazer 10 minutos, não tem problema, tá? Mas é como eu falei, não é só o cardio, é você fazer a musculação também, tá? Porque dentro da musculação você também consegue fazer alguma coisa também de cardio. Mas eu gosto sempre de fazer os dois, conciliar a musculação, os aparelhos, né, juntamente com o cardio, né? Existia muito uma ideia de pessoas que tinham um pouquinho mais de peso não fazer esteira, né, não fazer cardio. Não, eu acho que tem que fazer sim, porém, obviamente levando em consideração quem é essa pessoa. Se essa pessoa se encontra no momento que ela tem gente que o médico fala não pode fazer esteira, então ela vai fazer uma bike e ela pode fazer um cardio na bike sem problema nenhum. Também levando isso em consideração. A única coisa que vai mudar é que, em vez de ela vai estar caminhando, ela vai estar pedalando. A coluna deve estar preservada também, vai estar tudo em ordem, não tem problema nenhum, tá? Correndo agora, tá? Lembrando novamente, eu estou fazendo uma coisa bem simples, bem rápida, tá? Pensando que são coisas mais amplas. Podemos fazer um vídeo posterior fazendo sobre isso. Então, inicialmente você está caminhando, aí você vai correr. Então você vai aumentar a velocidade. E aí você vai começar a correr, tá? O que o pessoal costuma fazer para correr? Os braços, eles travam o braço. Então deixa assim, ó, tá? O que eu recomendo? Solta o braço, relaxa. Quanto mais você deixar relaxado aqui os ombros, melhor para você correr, tá? Por quê? Você vai fazer o que a gente chama de economia de energia. Eu tô correndo bem tranquilo, tá? Então você vai fazer uma coisa que eu chamo de economia de energia, tá? Então você vai usar os seus braços em favor seu. Então você fazendo assim com o braço, vai levando o seu corpo mais para frente, onde vai melhorar o seu gesto motor da corrida. E consequentemente vai fazer que fique de uma maneira, sua corrida fica de uma maneira muito melhor. Enquanto que se você trava o braço, além dele atrapalhar o gesto motor, se você pensa num tempo de duração maior, vai te machucar, vai te trazer um desconforto, e aí em vez de ser uma coisa prazerosa no final, vai ser uma coisa ruim. Então, se você conseguir soltar o braço, você vai ver que você vai conseguir fazer um gesto melhor. Aí você começou a correr, tá? Aí entramos novamente no que eu estava falando para vocês, da individualidade biológica. Cada corpo responde de uma maneira. Se você vê, vamos supor que você passa 30 segundos, aí você correu, tá? E aí você volta a fazer uma caminhada, alguma coisa. Porém, essa caminhada não pode ser andando, tipo, quase parando. É fazer uma caminhada ainda numa velocidade que faça o seu corpo se mover. Porque senão, se você para você voltar de novo é difícil, tá? Então tem que ser uma velocidade, não precisa ser forte, mas tem que ser uma coisa que não beire ao parar, tá? Um exemplo disso foi que eu fiz ontem uma prova de corrida e o pessoal começou a caminhar. Depois, para você voltar é mais difícil, porque o corpo ele não quer se mover, ele quer ficar parado, quer ficar numa zona de conforto. A partir do momento que você faz ele sair da zona de conforto, os primeiros minutos vai vir na sua cabeça de você parar. Se você para você voltar, provavelmente você vai ter mais dificuldade, ou muitas vezes você nem vai querer voltar, aí você vai caminhar mesmo. Então o ideal é você manter uma velocidade nem muito alto nem muito baixo, meio termo, tá? Se você já treina, né, então aí você pode fazer um tempo maior. Muitas vezes a pessoa é treinada, né, fisicamente, então de repente ela consegue fazer um esquema de 1 minuto de corrida, um de caminhada,
ou 2 de corrida, 1 de caminhada. Aí depende muito. É por isso que eu falei. A forma, se eu tivesse um aluno na minha frente, vamos supor, obeso, já seria o meu planejamento de treino já seria de uma maneira. Se for uma pessoa já treinada, mas que nunca correu, eu seria uma outra forma que eu ia trabalhar. Se é uma pessoa que nunca correu, nunca subiu na esteira, eu já tenho uma outra forma. Então por isso que eu falei, cada coisa vai essa ideia geral que eu tô dando, ela é boa, só que dependendo da pessoa que vem, você tem que adaptar de uma maneira. Então, não é porque eu tô fazendo, vamos supor, eu faço 1 minuto de caminhada, 1 minuto de corrida, e uma pessoa que nunca fez vai fazer. Então, é como eu falei para vocês, vai muito do planejamento de treino, vai muito da pessoa que vem até mim, tá? Então, novamente, vamos fazer uma coisa mais puxada, por uma velocidade maior. E aí, como eu falei, coluna reta, seguindo aquela mesma ideia que eu fiz antes, falando da caminhada, minha coluna reta, os pés não muito próximo da esteira e os braços soltos. Se você for ver, a ideia que eu falei dos pés da coluna na caminhada, então assim, quase na corrida, né? Por isso que eu acho não, tenho certeza, eu não vejo a caminhada como algo que não seja bom. Porque a caminhada, ela é uma... Vamos falar que ela seria uma prévia da corrida. Então a pessoa caminhando, ela já está fazendo gestos motores que, se ela quiser correr, já vai ajudar ela. Por quê? Se ela estiver na esteira caminhando, ela vai ter que manter a coluna reta, ela não pode jogar o pé lá atrás, ela tem que estar com os braços relaxados, independente que ela esteja caminhando assim, ó, mas ela tem que ter os braços relaxados. Ela vai estar trabalhando a questão cardiovascular e respiratória dela, e aí, consequentemente, quando ela for fazer a corrida, já levando em consideração que ela está fazendo a musculação, provavelmente ela já vai ter mais facilidade para executar essas questões que eu falei. Então, por corpo relaxado. E aí, vamos pegar e vamos encerrar. Então, o que eu vou fazer? Devagar, eu vou diminuindo a velocidade, continuo caminhando, aí eu diminuo mais um pouquinho, continuo caminhando, diminuo mais um pouquinho, continuo caminhando. Enquanto isso, meu corpo já vai estar descansando até parar. Tá? E aí a gente entra num ponto importante. Muita gente, quando encerra, já sai da esteira. E é aí onde tem um mal-estar. Então, sempre espere um tempo. Na hora que você estiver tranquilo, aí você desce a esteira. Tá? Bom, pessoal, para hoje era esse vídeo que eu tinha para vocês. Como eu trazer uma coisa bem simples, sem me prolongar muito, né? Como sempre, trazendo algo teórico, trazendo curiosidades e trazendo a questão prática, né? Caso vocês se interessem e que a gente faça um vídeo mais específico relacionado à parte de cardio, a gente faz, ponham nos comentários, tá, pessoal? Também temos vídeos de parte de corrida, parte de tênis, de funcional. Então, se você curte também, confere lá. Também temos questões, vídeos mais teóricos, temos reflexões. Então, se inscreva, indique para alguém se inscrever também, indique para os amigos, namorado, namorada, tio, tia, papagaio, cachorro, né? E muito obrigado novamente e espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, pessoal.